Previdência Social é o nosso assunto do nosso Entre Pontos de hoje. Olá! Bom, à minha esquerda, professor Antônio Coelho, ele é professor de SESUC e também servidor da Justiça do Trabalho. À minha direita, José de Jesus, ele que é diretor da SAPEC, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Catalão. E a partir de agora, então, nós estaremos falando sobre Previdência Social, né? Olá, professor Antônio, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Joana, prazer imenso participar desse programa Entre Pontos. É com grande alegria que eu compareço para falar um pouco sobre Previdência, essa entidade que é tão importante para a população brasileira. José de Jesus, olá. Bom dia, Joana, bom dia, os senhores telespectadores. É um prazer estar novamente no canal 17 para participar desse Entre Pontos e esclarecer algumas situações que no momento nos afeta muito relacionado com Previdência Social. Bom, começar então fazendo uma pergunta direcionada ao professor Antônio Coelho, da área da Previdência, que é o nosso tema, né? Professor Antônio, a gente sabe que o Brasil vive um momento delicado, um momento diferenciado e que tem causado preocupação a aposentados, pensionistas, porque tem toda uma especulação com relação à reforma da Previdência. O que é que o senhor traz hoje para nós com relação a isso? O projeto de lei já foi apresentado? Em relação à reforma da Previdência, na verdade não foi apresentado ainda o projeto de reforma. O governo está estudando o projeto, existem diversas especulações, todavia o projeto não é conhecido da população ainda. Apesar que o interessante é que as pessoas passem a interessar por o projeto e participem no sentido de poder influir de maneira que o projeto seja menos gravoso para a população de maneira geral. Ou seja, não é interessante deixar que a reforma seja feita apenas pelo governo. É interessante que trabalhadores, que empresários, que a população de maneira geral participe desse processo. O senhor menciona a questão da ampliação, digamos, da discussão do bom debate. Esse é um dos propósitos do nosso programa Entre Pontos. O senhor começou falando também da importância, que a Previdência é muito importante. Por quê, professor? A Previdência Social é uma das instituições mais sólidas do Brasil. Ou seja, apesar das crises econômicas, das crises financeiras, desde que foi instituída a Previdência Social em 1923, nós podemos ver e perceber no dia a dia a segurança que a Previdência permite. Ou seja, apesar de todas as crises, você não vê a Previdência atrasar pagamentos. O segurado da Previdência, ele tem a certeza e confiança que, a partir do momento que ele está protegido, que ele tem o seu direito assegurado, ele pode contar com aquele pagamento todo final de mês ou todo início de mês, conforme a data de pagamento. Então, é uma instituição sólida e uma instituição importante para a solidez, para o dia a dia da população. Por isso que eu aconselho a população a se interessar pelo tema e a participar das possíveis reformas que estão sendo ventiladas. Tá certo, muito bem. Agora, passar a pergunta a José de Jesus, diretor da SAPEC, né? O senhor é aposentado há quantos anos? Há 17 anos. 17 anos. 17 anos. E durante todo esse tempo, o senhor, nos últimos meses especialmente, o senhor tem acompanhado toda essa discussão, toda essa especulação. O que preocupa o senhor hoje, seu Jesus? Um dos maiores problemas nosso, aposentados principalmente, e ainda mais no meu caso que sou responsável por um segmento, né, que são os aposentados e pensionistas aqui em Catalão, eu preocupo muito com relação a essas reformas que o professor acaba de mencionar, porque a população precisa se preocupar com isso. Nós, enquanto aposentados, já estamos sofrendo na pele, já há um certo tempo, os descasos dos nossos governantes. Um dos maiores deles foi a extinção do Ministério da Previdência Social, que hoje virou um puxadinho do Ministério da Fazenda. Isso não pode acontecer. Precisamos, enquanto associação, federação de aposentados, a confederação, estar preocupada e ir à mesa de negociação com o governo para esse descaso e depois essas medidas que deverão ser tomadas a partir de então não sejam levadas assim
tão seriamente, não digo assim essa seriedade, mas assim, seriamente no sentido de prejudicar ainda mais o aposentado, que já vem sofrendo todo esse processo aí de fator previdenciário, PEC, medida provisória e tudo isso aí. Então, nós precisamos de ter um espaço na mesa de negociação com o governo para resgatar a nossa dignidade juntamente com o Ministério da Previdência. Quando o senhor fala que o aposentado pensionista vem sofrendo com o fator previdenciário, em que sentido, de que forma vem esse sofrimento? É porque o fator foi criado para beneficiar principalmente quem estava para se aposentar. As pessoas ainda que ainda estão na ativa, né, trabalhando. E, evidentemente, resguardando direitos dos já aposentados. E esse fator vem sendo mexido e até achatado com tantas medidas assim, dos últimos governos. Esperamos que o atual governo tenha um pouco mais de sabedoria no trato dessas questões relacionadas ao fator, né? Porque é muita medida provisória, PEC, que são projetos, né, de emenda, e uma série de outras providências, né, que o governo está querendo tomar, que ainda mais pode nos prejudicar. O último achatamento do fator, a questão do 85-95, que mexeu muito conosco. Então, nós temos que ficar sempre atentos com relação a tudo isso. Lembrando que nós estamos com o nosso programa Entre Pontos, falando sobre Previdência Social. À minha esquerda, professor Antônio Coelho, professor universitário, servidor público. À minha direita, José de Jesus, diretor da ASAPEC, a Associação dos Aposentados aqui de Catalão. Professor Antônio Coelho, com relação ao fator previdenciário, essa preocupação do diretor da ASAPEC, como é que o senhor avalia esse fator previdenciário? O que ele traz hoje de concreto? A preocupação do presidente da Associação de Aposentados é real e verídica, correta. Por quê? Vejam bem, nos últimos 20 anos foram realizadas 5 reformas da Previdência. O Fernando Henrique realizou 2 reformas, o governo Lula realizou 2 e o governo Dilma realizou 1. Entre elas, essa questão do fator previdenciário. O fator previdenciário foi um cálculo matemático que foi criado por uma economista no sentido de que obrigar o cidadão a permanecer trabalhando mesmo já tendo tempo para se aposentar. Na verdade, o fator previdenciário, ele obriga o cidadão a continuar trabalhando por muito mais tempo do que deveria ser o necessário pela regra original. Ou seja, pela regra atual, o homem pode se aposentar com 35 anos de trabalho, a mulher pode se aposentar com 30 anos de trabalho. Todavia, quando faz o cálculo da aposentadoria em razão do fator previdenciário, a aposentadoria praticamente desaparece. O valor, em razão do fator previdenciário, o valor fica muito baixo. Então, na realidade, o fator previdenciário ele é um fator danoso, ele é um fator que realmente obriga o cidadão a continuar trabalhando por muito mais tempo do que o que era previsto na lei originalmente. Em Catalão, na região também, como é que é a realidade dos aposentados e pensionistas? Não é diferente do restante do país. Nós, enquanto associação, estamos tentando, de todas as formas, amenizar um pouco a situação, porque interior, o aposentado normalmente, a maioria são aposentados com um salário mínimo. Então, enquanto associação, nós estamos fazendo todas as formas, buscando meios de integração social desses aposentados, colocá-los, às vezes até no mercado de trabalho, com artesanato e outras formas de buscar, resgatar esse pessoal e ajudar também na composição de renda familiar. A associação preocupa demais com essa questão do aposentado assalariado, que é a nossa realidade. Temos ainda muito que buscar, muito que conquistar, e essa preocupação nossa, principalmente agora com essa reforma previdenciária, vem uma série de outras questões, que é pensão por morte, tempo, vem aí tanto a mulher quanto o homem
atingiu 65 anos de idade para se aposentar. Quer dizer, são tudo especulações, como diz o professor, são especulações que nós não temos nada oficialmente, né, já assim, definida pela equipe do governo com relação a essa reforma previdenciária. E a nossa realidade não é diferente do restante do Brasil. Passamos por muitas dificuldades, principalmente no que se refere ao respeito por parte dos órgãos governamentais, que parece que não vê o aposentado assim como uma mão de obra ainda útil dentro do mercado, e nós precisamos de mostrar que ainda temos, né, as nossas experiências, podemos colocá-la a serviço da sociedade, não uma forma assim, de tirar o emprego de alguém, não dessa forma, mas assim, precisamos buscar e resgatar a nossa dignidade para não ficarmos encostados aí como se fosse apenas, como se diz, um entulho do governo, que o aposentado é um entulho da Previdência. E não é bem assim. A Previdência é sustentada por esse entulho, como diz o governo, de uma certa oportunidade. Então nós buscamos isso e preocupamos com isso e vamos num caminho que conseguiremos conquistar o nosso espaço. Ainda não é o modelo eficiente para que nós precisamos. Professor Antônio, com relação a reajustes, dentro dessas novas regras, dentro dessa expectativa, o que traz essa reforma da Previdência? Então, a reforma em si, como bem falado pelo presidente da associação, ela não está definida, ou seja, o governo está fechando a questão para mandar o projeto para o Congresso Nacional, o Congresso que vai deliberar. O que a gente sabe são especulações a respeito de algumas ideias. Por exemplo, estão falando que pela reforma não vai ser mais possível a acumulação de 2 benefícios. Por exemplo, atualmente é possível um casal, os dois sendo aposentados, em caso de falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente receber pensão por morte e aposentadoria. Pelas regras que estão sendo mandadas pelo Congresso, não será mais possível acumular pensão por morte com aposentadoria, ou seja, uma regressão na renda. Então, se forem realizadas as reformas que estão sendo encaminhadas, bem como a questão da idade mínima para se aposentar, a população pode se preparar de maneira geral para trabalhar mais e receber menos. Isso é uma grande realidade da proposta que o governo está encaminhando para o Congresso Nacional. Com relação também a gente está falando em especulações, suposições até, digamos, trabalhadora rural, especula-se que haverá mudança também para a aposentadoria? A proposta do governo, pelo que eu tenho visto pela imprensa, é de mudança total em relação à aposentadoria do trabalhador rural. Qual é a diferença? Pela regra atual, o trabalhador rural pode se aposentar, a trabalhadora rural pode se aposentar 5 anos antes do trabalhador urbano. Pelas regras que estão sendo encaminhadas pelo governo, o trabalhador rural vai se aposentar pela mesma idade do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para homem e 60 anos para mulher. Essa é a proposta que está sendo encaminhada para o Congresso. Ou seja, se for mantida as regras que o governo está mandando para o Congresso Nacional, se forem aprovadas, o trabalhador rural será um dos que mais será um grande perdedor nessa reforma. Senhor José de Jesus, como é que o senhor vê hoje toda essa questão, especialmente ligada à gestão de Michel Temer? Essa é a nossa preocupação, porque ficamos na expectativa, quando do impeachment da ex-presidente, que o próximo governo poderia olhar isso com uma certa preocupação, com um certo carinho, inclusive, né, relacionado à Previdência. Mas aconteceu exatamente o contrário, porque em junho estávamos em Araxá, no encontro de aposentados e pensionistas, e foi quando foi extinto o Ministério. Eu cito sempre o Ministério porque o governo vive querendo fazer essas medidas, tomar essas medidas, pensando querendo passar a ideia para a população que a Previdência Social é um órgão deficitário. E pelo contrário, é superavitário,
tem como provar isso, não sou eu que provo, é a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais do Imposto de Renda, né, da Receita Federal. E a ANFIP prova isso com dados assim bem concretos. E depois também outras centrais dos aposentados, centrais sindicais. Nós temos dados a respeito desse superávit da Previdência. E o governo Temer vem aí com esse pacote para a Previdência e acredito que ninguém precisa achar que vai acontecer alguma coisa de bom e de novo que vai nos beneficiar, que eu não acredito nisso. Sinceramente, a gente pode se preparar para um choque bem radical. E eu acho que, inclusive, o professor tem toda a razão quando ele diz que toda a população deve se preocupar com relação a tudo isso, buscar meios de força para ter um poder de negociação com o governo, porque não vai afetar apenas o aposentado, principalmente quem vai se aposentar. A pessoa que hoje, por exemplo, tem aí 15 anos de contribuição e pode se aposentar porque a idade permite, daqui a pouco de 15 já vai passar para 20 anos. Então, não vai ter como, quer dizer, vai ter que trabalhar mais 5 anos e aí depende também do que vai passar para o Congresso com relação à idade. Às vezes a idade também, além de aumentar também os 5 anos de contribuição, pode aumentar também mais 5 de idade, já vai para 10 anos. Então, é muito preocupante. A gente, infelizmente, gostaria de sentar aqui e dizer a todos os nossos telespectadores que nós temos boas notícias e tal, mas infelizmente nós temos muita preocupação com o futuro do trabalhador, de uma maneira geral, do contribuinte com a Previdência também. Professor Antônio, no que versa sobre educação, professores também, eu tenho observado uma certa preocupação por parte deles. Pela regra atual, os professores de ensino fundamental podem se aposentar de maneira diferenciada, ou seja, eles podem se aposentar 5 anos antes do trabalhador de maneira geral. Todavia, pelo projeto que está sendo encaminhado para o Congresso Nacional, pelo que está sendo divulgado pela imprensa, também professores e trabalhadores do ensino fundamental que lidam com crianças também serão afetados pela reforma. A proposta é que também vão ter que trabalhar bem mais para se aposentar, diferenciado das regras atuais. Outra questão também que tem preocupado é com relação à convocação de, até então, servidores aposentados por invalidez. Essa preocupação já é mais real, já é mais urgente, né, professor? Essa já é concreta. A questão da avaliação dos trabalhadores aposentados por invalidez, essa é uma realidade já concreta. Porque o que é preciso esclarecer para a população é o seguinte: a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva. Pela lei, a Previdência pode mandar revisar a qualquer tempo. O trabalhador, se caso for convocado, ele, sendo convocado, deverá comparecer para realizar perícia. E se a perícia médica constatar que o trabalhador está em condições de trabalhar, ele vai retornar ao mercado de trabalho e o benefício previdenciário será cancelado. Aliás, em Goiás já iniciou a revisão, agora em setembro, já iniciou a revisão dos aposentados por invalidez, do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez propriamente dita. Aliás, na nossa região, Catalão já iniciou essa revisão de aposentadoria por invalidez. A SAPEC, como é que ela está acompanhando, especialmente essa questão dessa revisão? É o seguinte, Joana, porque, como o professor bem frisou, esse pessoal, eles não precisam procurar o INSS é que vai procurá-los, né? E nós já estamos sentindo, né, associados nossos, que já foram para a perícia e estão preocupados porque pode ser suspenso esse benefício dele a qualquer momento. Então, até que saia esse laudo da perícia, se ele vai continuar recebendo esse benefício ou não, então é uma preocupação nossa. E nós estamos atentos e lá à disposição do nosso associado que está com esse benefício, né? Ele pode ser suspenso a qualquer momento, ele pode perder esse benefício, porque realmente ainda tem um agravante em tudo isso, que os médicos,
os peritos, eles estão ganhando até bônus para voltar o cidadão ao mercado de trabalho. E eu acho isso um absurdo por parte não do INSS, o INSS não tem nada a ver com essa história, mas por parte do governo, oferecer até bônus para que esses peritos coloquem pessoas afastadas, encostadas, né, recebendo um benefício, voltá-las ao mercado de trabalho. É muito preocupante, sem sombra de dúvida, que é uma preocupação enorme de nossa parte. Nós estamos com o nosso programa Entre Pontos. Hoje, à minha esquerda, professor Antônio Coelho, à direita, o diretor da SAPEC, José de Jesus. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos. De volta, nosso programa Entre Pontos, hoje o nosso assunto, Previdência. Bom, à direita, José de Jesus, diretor da SAPEC, à minha esquerda, professor Antônio Coelho, professor universitário e também servidor público. Nós estamos falando sobre reforma da Previdência, especulações, convocação de servidores inativos até então, servidores que por algum período, às vezes, estavam precisando desse tempo, né, seu Jesus, e que inclusive a gente comentava aqui em off que em Catalão alguns já estão sendo convocados a voltar ao trabalho. Inclusive, eu dizia que me ligaram ainda ontem, uma associada nossa, querendo saber se poderia continuar associada, né, mesmo tendo sido suspenso o benefício dela. Infelizmente, não tem como, porque essa parte associativa é ligada ao número do benefício que o INSS disponibiliza para cada pessoa. Então, o benefício dela já foi suspenso, estava com benefício dessa doença, e fazer o quê? A lei, né, as autoridades criaram isso aí. Eu acho, até certo ponto, eu acho até louvável, porque tem muita gente encostada por aí que não precisava até estar recebendo esse benefício. Mas que infelizmente existe. O Brasil tem uma política de corrupção e até dentro desse sistema existe isso também. Tem muita gente, por exemplo, é sabido, né, por aí que a pessoa perde o dedinho, né, o mínimo, e se aposenta. Né? Exemplo recente aí no Brasil, e, no entanto, não que ele não faça falta, faz, mas existe tantos outros problemas aí e tal, e problemas sérios de pessoas que realmente não têm condições de trabalhar, é passado por uma nova perícia e é dado como apto ao trabalho e vê o seu benefício suspenso e principalmente com o desemprego em alta, né? Cada dia maior o índice de desempregados, e tira esse cidadão que está realmente com problema de saúde, e ele volta ao mercado, e onde não tem esse amparo, né? Não tem o trabalho. Ele é apto para trabalhar, mas não tem o que fazer, não tem como trabalhar. Isso realmente preocupa muito a todos nós. Bom, agora, professor Antônio, o senhor acredita que uma reforma na Previdência se faz necessária, mas que os moldes que são os complicadores, digamos assim? O assunto é polêmico, viu, Joana? Uma vez que a maioria dos países do mundo atualmente estão passando por reforma da Previdência. É realidade que a população está vivendo mais, né, graças aos avanços da medicina, graças à vida moderna, a medicamentos. Então, de maneira geral, a população está vivendo mais. Então, é muito difícil discutir sobre a necessidade ou não da reforma da Previdência. Agora, o que a gente tem que alertar, todavia, é que a versão do governo também não é 100% correta. Uma vez que o próprio governo retira a arrecadação da Previdência e aplica em outras áreas, como, por exemplo, através da chamada desvinculação de receitas da União. Ou seja, o próprio governo retira parte da arrecadação da Previdência, que atualmente é de 30%, e aplica em outras áreas, e depois vem jogar para a população
e para a imprensa que não tem dinheiro para pagar os benefícios. Ou seja, não questiona aqui a questão da necessidade de fazer a previdência, talvez seja até necessário. A maioria dos países do mundo estão revendo a questão da idade mínima para a aposentadoria. Todavia, é necessário dizer que essa versão do governo, esse terrorismo que o governo está fazendo, também não é real, uma vez que a Previdência arrecada e a arrecadação é grande, a arrecadação da Previdência é enorme. Então a gente pode falar que é mais uma questão de gestão, de administração? Sim. Como o próprio presidente da associação colocou nesse debate aqui, o governo extinguiu o Ministério da Previdência, passou a arrecadação da Previdência para a Receita Federal do Brasil. E o próprio Ministério da Previdência foi extinto, sendo incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Por isso só, você já vê que o governo atual não tem muito compromisso com a Previdência. Por isso que é necessário alertar a população, no sentido de participar, inserir nesse debate e poder influir para que os danos sejam menores. Por outro lado, Joana, é necessário dizer o seguinte, sobre essa revisão que a Previdência está fazendo de aposentadoria por invalidez, não é necessário nenhum aposentado procurar a Previdência Social. Muito pelo contrário, o ideal é esperar em casa, somente comparecer à agência da Previdência caso seja convocado por escrito pela Previdência Social. Aí, no caso, ele deve comparecer sozinho ou já é interessante que ele chame um advogado para acompanhá-lo? Caso ele sinta necessidade, é importante procurar um advogado e também procurar o seu médico, porque o aposentado por invalidez que seja convocado, é necessário que ele procure o seu médico, faça um relatório completo da sua situação atual, para que o médico possa comprovar o seu estado de saúde, para que ele possa levar esses laudos médicos para a Previdência Social, no sentido de manter o seu direito. E, portanto, somente comparecer caso seja convocado. E a questão do advogado é necessária caso o benefício seja cortado, ou seja, se o seu direito seja suspenso, aí sim procurar o seu advogado de confiança para rever judicialmente o seu direito. A SAPEC tem uma assessoria jurídica? Nós temos assessoria jurídica, concordo com o professor plenamente, que ninguém precisa sair preocupado, porque não, eu estou recebendo um benefício do auxílio-doença e vou lá. Não, fica tranquilo em casa, se caso for convocado, aí procure o INSS. Aí, for o caso, aí pega todos os documentos que ele tem, que o afastou e que deu a ele o direito desse auxílio, aí leve consigo. E, no caso do advogado, sendo associado ou não da SAPEC, nós temos o departamento jurídico, nos procure, vamos dar toda a orientação e todo o apoio que o cidadão precisar. Certo? E quanto ao que o professor disse sobre a DRU, a famosa desvinculação da Receita da União, eu ainda vou, assim, até ainda faço um acrescento, porque até bem pouco, a esse ano ainda, essa desvinculação, essa receita era de 20%. O governo afirmando categoricamente que a Previdência é deficitária, ao invés de diminuir para 10%, não, ele aumentou para 30%. Não tem como você tirar mais de onde não tem. Então existe uma incoerência na informação do governo, é a mentira assim, que vem assim, de encontro a isso. E essa DRU, esses 20% era para ser retirado até 2018, e pelo contrário, em vez de terminar agora em 2016 e passar para 10%, não, aumentou para 30% e vai até 2023 os 30%. É um desrespeito total com o Ministério da Previdência. Agora, cobrar dos grandes devedores da Previdência, não existe ninguém que tem coragem de cobrar. Clubes de futebol, grandes empresas aí nacionais e internacionais que estão trabalhando dentro do Brasil e que devem fortunas imensas à Previdência, não existe um órgão do governo que é capaz de fazer essas cobranças. A cifra atinge bilhões de reais de devedores. E isso aí está público aí para quem quiser ver e presenciar tudo isso, mas criam-se as leis, mas não cria as pessoas que façam cumprir. Né? Então falta quem cobre para a Previdência esses tantos bilhões de reais que estão aí
escondido aí nas contas dos grandes devedores. Infelizmente, é desse jeito que funciona nesse país. Agora, professor Antônio, a sua opinião, governo Temer e aposentados, como é que o senhor vê o futuro dessa relação? O governo Temer, ele está faltando comunicação. O governo Temer está muito mal assessorado em relação à comunicação, porque essas reformas que o governo Temer pretende, ele deveria discutir mais com a população, discutir com os aposentados, discutir com os sindicatos, com trabalhadores, com empresários, com juristas, com todos aqueles que possam contribuir para fazer uma reforma da Previdência menos gravosa, certo? Na verdade, o governo Temer, ele vai sofrer um grande embate, porque ele está mandando para o Congresso Nacional de maneira precipitada essa reforma, sem discutir de maneira necessária com a população e com os trabalhadores, com os sindicatos e com os demais interessados. Legalmente falando, tudo isso tem algo constitucional e inconstitucional? Não, na verdade, o Congresso Nacional tem autonomia para fazer reformas. Ou seja, desde que seja aprovado a reforma da Previdência através de proposta de emenda constitucional, a partir do momento da promulgação da emenda, passou a ser constitucional. Então, a partir disso aí, eu alerto a população no sentido de participar, de poder influir, de passar um e-mail para o seu deputado, para o seu senador, entrar em contato com o senador, com o deputado, para que a reforma seja menos gravosa. Porque depois de promulgada eventuais reformas, aí já fica muito mais difícil a situação, não tem como retornar. Um dos nossos objetivos do Entre Pontos é exatamente essa discussão, esse debate no bom sentido, da ampliação da visão. A SAPEC tem se mobilizado. Tem, Joana. Inclusive, só que, até então, a COBAP, que é a nossa representante maior em termos de governo, né, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, até o início dessa semana, não havia sido convidada pelo governo para sentar na mesa de negociação. Porque nós temos a federação e a federação se une à confederação. Só que, num outro encontro que nós tivemos, foi criado também a Central Nacional dos Aposentados, porque o governo não gosta de negociar com confederação, com associação, não. Ele negocia com centrais, como negocia com a CUT, negocia com o Sindinap e por aí afora. Diversos sindicatos e centrais sindicais, inclusive a Central Sindical Nacional de Trabalhadores, isso sim, aí o governo senta e negocia. Por isso que a nossa central, a Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, agora num gesto, achei assim, bastante democrático, o nosso presidente da central autorizou os estados a criar as suas centrais estaduais, que aqui em Goiás me parece que, até onde eu tenho notícia, esse mês de outubro ainda, será criada a Central Estadual dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás. Isso será extremamente interessante, não só para os aposentados e pensionistas, mas de uma maneira geral a todo trabalhador, principalmente o trabalhador autônomo, que ele não tem um sindicato para representá-lo, porque o sindicato representa uma categoria profissional e já a pessoa, ele é um trabalhador autônomo, ele não tem quem represente. Então, essa central nossa vai poder falar também a favor desse trabalhador. E acho muito importante que a sociedade, de uma maneira geral, se mobilize, procure o seu deputado federal, o senador e tal, porque nós precisamos ter um poder de voz, nós precisamos fazer alguma coisa para que o governo simplesmente não ache que seja o dono da verdade. Não, acho que tudo precisa ser. Acho que essa reforma é benéfica até certo ponto, como diz o professor, também concordo com ele, precisa ser feita, mas é preciso de ouvir a população, os anseios da população, o trabalhador, que principalmente o trabalhador vai ser prejudicado, o trabalhador aposentado, nós que vamos ser prejudicados com pontos da reforma,
não é toda a reforma que vai nos prejudicar, mas tem pontos dela que é prejudicial, né? A mulher poderia aposentar com 55, já vai para 60, e entre outros todos os assuntos que pendente nessa pauta, que essa pauta precisa ser amplamente discutida, divulgada primeiramente e discutida com a sociedade. A sua opinião, como é que o governo vê os aposentados e como os aposentados têm visto o atual governo? Com preocupação. O governo ele não vê o aposentado assim, de uma maneira pejorativa, não. Mas não preocupa tanto com o aposentado. Sinceramente, não preocupa, porque nós temos projeto, né, o PL 443408, ainda, né, 08, desde 2008 no Congresso para ser votado, deliberado, e até então não se tem notícia desse projeto. E agora, a preocupação do governo é enxugar a Previdência com essas medidas, e nós, enquanto aposentados, vemos o governo até agora com muita precaução e com muito receio, né? Que ele possa nos prejudicar ainda mais, porque se não houver, o que dizíamos ainda há pouco, essa liberdade de negociação com ele, isso pode ser muito prejudicial para o aposentado e, evidentemente, para quem pretende aposentar, né? Porque o fator 105 está também em pauta, né? Tá aí, a soma dos dois, a idade mais a soma de contribuição, 105 anos. Graças a Deus, nós estamos vivendo mais, como o professor disse, que a qualidade de vida melhorou e o cidadão está vivendo mais. Graças a Deus nós temos essa possibilidade, né? Mas mesmo assim, tanto o aposentado vê o governo com isso aí, como eu acho que o governo também olha para a gente, eu acho que até então com um pouco de descaso. Mas tudo depende de nós, fazer com que sejamos respeitados e temos a nossa dignidade resgatada. Como é que vocês avaliam, como é que vocês veem, então, a representatividade dos aposentados aqui na região, da classe aposentada aqui na região? Nós acompanhamos aí, né, o nosso dia a dia. Acredito que com um número crescente, porque a nossa associação hoje ela é referência no estado de Goiás, é a associação que mais cresce dentro do estado, inclusive acima da média da capital, né, e de outras grandes cidades do estado, né? Catalão não está entre as grandes, mas tem outras cidades aí no porte de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde. Então, nós é a única associação hoje em destaque dentro do estado. Nós crescemos uma média anual aí na faixa de entre 13% a 15% ao ano. Nenhuma outra associação consegue esse objetivo. Então, eu acho que na nossa região, nós fazemos tudo para que o aposentado tenha essa representatividade, tenha esse apoio da sua associação, e nós conclamamos a quem não é associado ainda nos procurar, porque o momento é sério, é de muita dificuldade, e se não engrossarmos ainda mais o número de associados, mais difícil vai ficar, porque nós precisamos, quanto mais pessoas se unirem a nós, mais força a nossa associação terá para defender os direitos desses aposentados. Com relação à representatividade por parte de algum político, algum deputado, senador, o senhor também tem acompanhado isso, a questão dessa representatividade? Hoje, Joana, no estado de Goiás, político assim, que eu sei que hoje está abraçando a causa conosco, é o senador Ronaldo Caiado, a nível de Brasil, o senador Paulo Paim, e tem outros tantos em Brasília, né? Assim, seria indelicado da minha parte citar um e não citar outro. Eu digo assim, as pessoas assim, com relação ao senador Caiado aqui em Goiás e com relação ao senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, e que realmente ele ergue a bandeira dos aposentados, aonde nós vamos aí nos nossos encontros, no nosso congresso, o senador está conosco e abraçando a causa, tentando amenizar e abrir um canal de negociação entre as associações de representatividade desse segmento junto ao governo, levando ainda outros órgãos, né, no caso da ANFIP, que é uma Associação Nacional de Fiscais, leva esse canal também junto para poder provar que os números divulgados não são reais
Então, eu acho que quem realmente, aqui em Goiás, eu sei que tem deputados federais que também nos apoiam, mas seria indelicado porque não é um só, então não posso citar isso ou aquilo. O senador que realmente abraça a causa em Goiás é o senador Caiado. Se eu tenho plena convicção disso, porque eu tenho meio de comunicar com ele, essa coisa toda, graças a Deus a gente tem um certo contato, né? Não digo diário, mas quando há necessidade nós podemos entrar em contato com ele. E a nível de Brasil, como eu disse, o senador Paulo Paim. Bom, já encerrando aqui, 1 minuto, as considerações finais. Algo, professor Antônio, que o senhor acha que merece ser reforçado ou destacado nesse momento, por favor, fique à vontade. Quero agradecer pela oportunidade de ter participado desse programa e dizer à população o seguinte, que dentro do possível participe dos debates e se envolva em relação às reformas da Previdência. Todavia, quero deixar uma mensagem final aos aposentados que também não precisem apavorar. Ou seja, quem já está aposentado, inclusive, não compareça à Previdência. Apenas se for convocado por escrito. Não compareça à Previdência sem uma convocação oficial da Previdência Social. O momento da reforma desse debate. E quem puder e quem tiver condições de participar, que participe e dê a sua opinião e ligue para o seu deputado, para o seu senador, participe da melhor maneira que for possível. Eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui falando a respeito de uma causa que nos preocupa, né? Tem que preocupar a todos. E a gente, às vezes, até empolga falar do que é alarmante, às vezes, mas é porque a gente vê aí o trabalhador aí dando o suor no seu dia a dia e depois não ter os seus direitos respeitados simplesmente por questões políticas. É muito deprimente para a gente perceber uma situação nesse sentido. No último dia 27 passado, de setembro, nós tivemos em Brasília uma manifestação lá, onde fomos reivindicar, dentre as reivindicações da COBAP, nós fomos reivindicar a volta do Ministério e tantos outros itens da pauta para sensibilizar o governo com relação ao que está acontecendo conosco. Então, peço também a todos que fiquem atentos a tudo que está acontecendo em torno disso, a você, trabalhador, a você, aposentado, não deixe os seus direitos serem levados assim de maneira irresponsável, às vezes por questões políticas ou simplesmente para adequar um sistema que acham que é deficitário, que não nos atenda de acordo com os nossos anseios. Fico muito agradecido ao Canal 17, a toda a equipe e me coloco à disposição de todos os telespectadores para qualquer eventual dúvida ou informação que se fizer necessário. Muito obrigado. Então a gente encerra por aqui mais uma edição do nosso programa Entre Pontos. Prazer ter você como companhia, prazer ter a sua audiência. Com certeza, logo logo a gente vai voltar com outro tema, outro assunto interessante, nosso Entre Pontos.